pessoal, eu sou a Alessandra Andrade e a gente está aqui hoje no podcast do Fábrica, o programa do FAAP Business Hub, que é o espaço onde a gente trabalha todas as atividades de empreendedorismo, inovação e empregabilidade do nosso aluno aqui da FAAP e também do nosso ex-aluno também. E olha só, hoje a gente está num papel invertido, porque eu estou entrevistando a famosa entrevistadora do FAAPcast, a Ana Júlia, que além de ser uma apresentadora incrível, é uma professora maravilhosa que trabalha no Hub com todas as atividades de comunicação para esse aluno que precisa empreender e precisa mostrar os seus projetos. Uma das coisas mais desafiadoras, né, Ana? É o pitch. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse momento. Obrigada, Ana, por aceitar nosso convite. Bom, eu que agradeço, parabéns pelo projeto. Tanto o seu trabalho no B-Hub quanto aqui no Fábrica, eu acredito que tem mudado a vida de alunos e ex-alunos, mudado para melhor. E como mentora, professora mentora do B-Hub, eu agradeço também a oportunidade e a confiança por estar à frente das mentorias de comunicação esse semestre. Para mim isso é um presente. E a cada projeto que nós, professores mentores, recebemos no B-Hub é um novo desafio. Porque não existe na mentoria uma escala prototipada que a cada projeto a gente tem que orientar da mesma maneira ou que vai seguir o mesmo caminho. Apesar de ser uma fábrica, é uma fábrica de produtos desconhecidos e de inovação. E é muito gratificante como professora conseguir iluminar e oferecer algumas possibilidades baseadas, óbvio, na experiência de mercado que todo o time de professores do Hub tem e todo o time de professores da FAAP também tem, a gente conseguir orientar e ver esses projetos saindo da fábrica e entrando no mercado, assim. E eu acho que essa é uma coisa interessante, né? Que é a diferença do aluno da sala de aula para o aluno da mentoria de negócios, né? O momento de vida. Como que é essa experiência, Ana? Com certeza. Assim, em sala de aula, nós professores, a gente precisa dar um determinado conteúdo e a gente precisa oferecer possibilidades para a capacitação dos alunos, que são possibilidades e ferramentas para que eles sejam capazes de exercer aquele ofício, independente da profissão ou do curso que eles estejam seguindo. Já na mentoria, a gente tem a possibilidade de estar trabalhando com um aluno de maneira exclusiva e escutando as demandas que aquele aluno tem para um determinado projeto. Então, eu acredito que essas formações são complementares. Sem a base da graduação, eu acho que é pouco provável que os alunos tenham tanta competência para iniciarem os seus projetos com maior assertividade. Então, quando a gente vai abrir um CNPJ, empreender, entrar no mercado de trabalho de maneira independente, eu acho que quanto maior a sua base e melhor ela for construída, mais chances do seu negócio tem de alavancar e tem de dar certo, e menos erro e menos dinheiro desperdiçado você tem. Então, eu acho que é isso que a gente oferece para os nossos alunos, a possibilidade deles ingressarem errando menos e tendo conexões e colaborações com possíveis parceiros no mercado de trabalho. E isso, para a gente, é realmente uma fábrica de empreendedores de sucesso. Eu gosto de brincar um pouco até, Ana, que é uma fábrica de sonhos. Porque quando a gente pega o aluno, né, finalizando a graduação, ou logo que se formou, né, como ex-aluno, ainda tem tanto potencial, né? E muitas vezes você está há pouco tempo com a gente, mas eu estou há 10 anos, né, com esse papel na FAAP. E aí você começa a ver a expectativa que se coloca em torno de um negócio, e quando a gente sabe que no final das contas, às vezes esse não é o negócio da vida dessa pessoa, mas ele é fundamental para a construção, né, das habilidades que ele precisa para chegar no negócio dos sonhos ou na grande oportunidade. Então me conta, Ana, qual que é o diferencial de desenvolver uma boa comunicação estratégica logo no início do projeto?
Assim, comunicação é testar canal, né? E hoje a gente tem as mídias sociais como uma grande potência da comunicação e canais que são diferentes em termos de linguagem, mas que eles são complementares. Então, para cada projeto, é interessante que o aluno ou o empresário, as pessoas que estão nos escutando, que ele escolha qual é o melhor canal para que ele estabeleça a comunicação da ideia dele. E isso é algo muito que tem que ser pensado estrategicamente, qual é o canal que você vai investir primeiro. E, na verdade, o canal é como você vai passar a sua mensagem para o receptor. O seu receptor pode ser uma audiência, pode ser um cliente ou pode ser as duas coisas. E aí você vai medindo, à medida em que você vai orientando o projeto, qual é o canal adequado para que aquele determinado aluno consiga realizar a sua mensagem. Quando a gente coloca, por exemplo, um canal inadequado para um determinado tipo de mensagem, a gente tem comunicação que a gente chama de ruído, que é a gente não conseguir atender o objetivo que foi esperado com determinado projeto. E o ruído na comunicação, ele acontece a todo tempo. Existem os ruídos benéficos e os ruídos que não são tão benéficos assim. Para isso, a mentoria na comunicação, porque aí a gente entende qual é o projeto, qual é a demanda e a gente consegue tratar um planejamento exclusivo e estratégico de comunicação que envolve não só a comunicação nas redes sociais, mas como tratar o seu cliente, como o seu negócio se posiciona no mercado diante das concorrentes, como é que você comunica a sua marca. E isso envolve a parte estética, a parte de conteúdo, a parte de comunicação nas mídias sociais e a parte de identidade, tanto visual quanto estratégica. É como se... Eu acredito que a comunicação é a alma do projeto, porque é através do design, é através do símbolo, da paleta de cores, de todo esse mapeamento simbólico que você vai criar conexão com a sua audiência. Então, é um grande desafio sempre, mas as respostas estão sempre na boca de quem criou o negócio. No interior a gente costuma falar, eu já ouvi também do nosso professor querido da casa, Rafael Possic, que é o olho do dono que engorda o gado. Eu que sou do interior, já ouvi muito isso. E eu acredito que a assinatura estética de uma boa comunicação está na autenticidade do sujeito criador do projeto. E o objetivo também, né? Porque muitas vezes você tem determinado projeto, você entende a identidade, mas você pode ter objetivos diferentes. Um momento de captação, um momento de venda, né? Um momento de ganho de autoridade. Normalmente, o que os alunos mais buscam como estratégias de comunicação, e é isso em larga escala no mercado de trabalho também, é você aumentar a sua audiência ou você aumentar as suas vendas. Mas é sempre uma amplificação de algo que já existe no plano real. Então, a comunicação, ela é essa potência. Você torna as coisas maiores e mais espetaculares em termos de alcance, não em termos de não estar relacionada com a realidade. Quanto mais verídica é a comunicação, mais chances essa comunicação tem de tocar as pessoas de maneira real. Então, eu não acredito... eu acredito que a gente tem a sociedade do espetáculo, mas eu não acredito que é a maneira fantasiosa da gente vender ou propor alguma coisa que a gente vai captar a audiência. Principalmente porque hoje a audiência é cada vez mais ativa e mais engajada e ela diz o que ela quer e o que ela não quer. Então, quanto mais você tenta... dizer alguma coisa de uma maneira muito fantasiosa para a audiência, menos ela gosta. Por isso a gente tem tantos influenciadores ou tantas empresas abrindo os seus bastidores. A gente tem, por exemplo, aqui na pós-graduação, a pós-graduação em parceria com a Nativosa. A Nativosa abriu o modelo de negócio dela para as pessoas nas mídias sociais e aqui no curso de pós-graduação abriu 360, porque é a transparência, a coerência e a responsabilidade do projeto que vai atrair e ser amplificada pela comunicação, e não ao contrário. E a identidade, né? A gente ouviu por muito tempo, olha, não conta a sua ideia, porque vai que roubam a sua ideia, né? E hoje a gente entende que quanto mais você contar a sua ideia, mais chance ela tem de acontecer, porque na realidade ela depende de uma ação, né? Ela depende de uma realização. Eu tenho um amigo
que ele fala assim, se alguém roubar a minha ideia, for lá e fizer antes, me poupou um fracasso, porque tinha mais capacidade de fazer do que eu. Então, assim, é a questão um pouquinho da congruência também, né? De você comunicar aquilo que você realmente tem de verdade, de identidade. E eu sinto que, às vezes, o que a maioria dos projetos precisa é de um olhar externo, de realmente um espectador analítico que diga para ele aonde estão as ferramentas que ele já possui, mas que ele às vezes não consegue comunicar. Ontem eu, inclusive, mentorei um projeto incrível de uma marca de moda, não vou dar spoilers assim, nem nomes, mas assim, de uma marca de moda que já se posiciona muito bem estrategicamente, mas que não sabia quais eram os possíveis parceiros externos à moda que ela poderia se conectar para ela conseguir crescer captando outras audiências. E aí vieram as sugestões da mentoria e as estratégias. Olha, qual é o perfil do seu cliente? Quais são os hábitos de consumo? Quais são o repertório intelectual, o repertório artístico? A gente vai criando e moldando o perfil da empresa de acordo com o perfil das pessoas que estão ali, consumindo. Isso para o planejamento que ela trouxe, né? Mas existem muitas outras formas. E é interessante você trazer um exemplo de uma aluna de moda, porque muitas vezes a gente relaciona a moda só com a criatividade, né? Com o design de moda. Quando a gente está falando de negócios de moda, são outros sets de habilidades que são necessários e que, se não tiver, né, esses projetos, às vezes o aluno pode não ter um projeto empreendedor, mas às vezes uma prática extensionista, né, que ele consiga trabalhar, vivenciar, ele acaba perdendo a oportunidade de desenvolver todas essas habilidades ainda na graduação. Agora, eu vou aproveitar essa de desenvolver habilidades para perguntar, e as suas habilidades, Ana Júlia? Como é que elas foram desenvolvidas? Como é que você entrou para a comunicação? E como é que isso foi nascendo como essa grande potência que você virou? Me conta. Muito obrigada, você está sendo generosa comigo. Olha, eu comecei a me comunicar quando eu era muito pequena. O meu avô foi político durante algum tempo e as minhas primeiras campanhas para televisão, regionais, né, ali, foram atuando nas campanhas do meu avô. Então, desde pequena eu tive contato com a grande mídia, com o jornal, com a televisão, com o rádio. Sempre vi esse movimento da comunicação e sempre fiquei muito encantada com isso, com todo esse universo. Estudei numa escola de arte criativa, chamada Escola de Arte Criativa Toulouse-Lautrec. Estudei teatro desde pequena, o balé clássico também, desde pequenininha, com acho que 4 anos eu já fazia balé clássico, fiz piano. Então, assim, a minha formação começou desde criança. E aí, fazendo aula de canto, preparação vocal. Eu gostava de tudo isso e eu acredito que a minha família me deu esse embasamento para desenvolver essas habilidades, né? E aí, com 16 anos, eu vim para São Paulo para fazer medicina, porque eu queria seguir o legado do meu avô, que fundou um hospital, e eu achava que eu ia homenageá-lo dessa forma, homenageei ele de outras formas. E fui fazer teatro na Escola de Atores Wolf Maia, já fazia teatro no interior, quis dar continuidade a esse legado, já era formada em balé clássico, fiz Royal, fiz toda essa... eu acredito que para a gente falar que a gente sabe fazer alguma coisa, a gente tem que ter um diploma por trás. Então, eu venho de uma geração muito tradicional com relação a isso. E eu acho que a educação, a gente ter o certificado, a gente passar pelos processos e a gente aprimorar as nossas habilidades é algo que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, mas as que têm, eu acho que a gente tem que ir até o final. Porque a educação, ela nunca está formada, né? Então, para voltar na minha trajetória aí, resumindo, né, grosso modo, fiz Escola de Atores Wolf Maia, tirei meu DRT de atriz, tirei meu DRT de bailarina, dancei num corpo de baile de um coreógrafo renomado daqui da cidade de São Paulo, chamado Henrique Carvalho. Através dele, recebi o convite para fazer teste para o Balé do Faustão. O coreógrafo Silvio Lengruber, na época, me convidou para fazer o primeiro teste. E eu fiquei super lisonjeada, porque um artista CLT, trabalhando na Rede Globo de televisão com 17, 18 anos, era o máximo que eu poderia
ter de seguro na minha mão, né? Naquela época, os atores eram a maioria freelancers, os que não estavam fazendo novela, não estavam na grande mídia, eram freelancers do teatro e tinha muita insegurança, salarial mesmo. Então, o Silvio Lengruber me deu essa oportunidade, entrei no time do Balé do Faustão. A Rede Globo foi uma escola para mim. O Faustão me ensinou muito em termos de comunicação, em termos de televisão ao vivo, de como se comunicar. Então, eu passei quase 5 anos ali, na TV ao vivo, todos os domingos. E foi uma grande experiência. Um desafio como bailarina, um desafio como profissional da comunicação para fazer TV ao vivo. E um aprendizado que eu tenho e levo comigo com muito respeito e para a vida toda. Depois de lá, eu tinha que fazer uma graduação, eu escolhi a FAP como comunicação social, para eu aprimorar o meu trabalho na televisão. Fiz estágio no Jornal da Cultura, então estagiei na produção do jornalismo da TV Cultura. Nessa época de graduação, eu publiquei alguns livros de poesia, depois contos, e depois fui para a filosofia. Então, é uma vida de dedicação mesmo ao trabalho, ao aprimoramento, aos estudos, e não tem nada do que eu possa agradecer, assim, mais do que a FAP ter me dado tantas oportunidades em termos de mercado de trabalho também. Enfim, e aí o mercado cinematográfico veio em paralelo, mas sempre fazendo trabalhos em prol da comunicação. Então, já fiz locução, já fiz videoclipe sertanejo, já fiz, assim... Você é uma verdadeira intraempreendedora. Sim, eu tenho, inclusive, uma marca, que é a AJ, que eu lanço coleções cápsulas. A AJ, a gente lança a coleção, e aí são peças únicas e exclusivas, e o legal é não ter de novo, porque daí a gente lança aquela falta que às vezes as pessoas querem ter, mas já é da coleção passada. E aí já é como é que chama? Atributos do mercado de luxo, uma escassez programada. Eu tô muito longe do luxo, assim, mas no sentido de ser muito especial, assim, e de marcar alguns tipos de momentos. Eu gosto de coleções cápsulas por conta disso. E acabo recebendo projetos de alunos que são muito, muito paralelos, assim, a esse universo. Você falou rapidamente dos seus projetos ligados ao cinema. E aí, acaba sempre vendo a questão dos pitches, que você acabou virando, né, uma grande especialista nesse tema. E da mesma forma que no mercado cinematográfico precisa-se conseguir grandes financiadores, precisa arrecadar recursos para se produzir um filme, no empreendedorismo também, quando a gente está falando de startups principalmente. Então, vamos falar um pouquinho sobre pitch? Olha, pitch é você apresentar uma ideia num curto espaço de tempo para convencer pessoas a investirem no seu projeto. Acho que, grosso modo, a gente pode definir dessa maneira. E é muito importante que você tenha um bom pitching, que é essa forma de dialogar e de vender a sua ideia, porque quando você tem e vai participar de grandes convenções, seja cinematográficas, seja no empreendedorismo, você tem pouco tempo para falar sobre a sua ideia. Então, elencar os pontos principais. Quem é você? O que você quer? Aonde você quer chegar com isso? Por que a sua ideia é relevante? E de que maneira você quer traçar esse modelo de comunicação? E por que aquela pessoa estaria sendo beneficiada em investir no seu projeto? Se você conseguir responder com objetividade essas 7 perguntas, eu sei que eu falo muito rápido, mas assim, essas 7 perguntas podem mudar o rumo da sua vida. E aí, segurança e credibilidade a gente constrói com trabalho. Não tem jeito. Se você conhece o seu negócio, se você participa de todo o projeto, desde o início da ideia até a linha de produção, tá tudo meio que na sua mão ou sob a sua supervisão, você vai saber se comunicar com clareza. E se você for apaixonado pelo que você faz, aí é gol. Então, resumindo, um bom pitch é um bom roteiro e treino. Mas aí chega o aluno e fala assim: ai, professora, eu não falo. O que você faz quando isso acontece? Olha, eu acho que existem várias formas de a gente fazer um pitching criativo, né? Assim, o que eu poderia sugerir para alguém que tem dificuldade na comunicação, a gente pode usar os veículos eletroeletrônicos para nos auxiliar. Então, se você não está conseguindo fazer a sua apresentação, conversa com a Alexa, faz uma apresentação híbrida. Monte uma boa apresentação de slides, monte um filme, faça um desenho,
contrate pessoas para apresentar o seu trabalho para você. A gente tem um elenco de mestres de cerimônias que são especializados para fazer isso. Então, como você vai apresentar? Se você não quiser ser o protagonista da sua fala, tudo bem, mas eu ainda acredito que ninguém melhor do que o próprio gerenciador e criador do negócio para falar sobre ele. Porque todas as perguntas poderão ser bem respondidas. E com treino dá para vencer, né? Sim, é tudo prática. Tem um filme, inclusive, que eu posso indicar, que se chama O Discurso do Rei. É maravilhoso esse filme. Eu acho que é um grande exemplo, assim, do desafio da comunicação que é transcendido, superado e aclamado pela audiência. Olha, vamos aproveitar essa dica de filme. Você já engata logo depois desse podcast, porque o tempo passou voando, Ana. Já estamos estourados no tempo. Muitíssimo obrigada. E você, que é aluno ou ex-aluno da FAAP, se você está montando um negócio, não deixe de procurar o programa Fábrica, que é feito exatamente para te ajudar a dar o seu próximo passo de sucesso. Obrigada, até o próximo episódio.